Neste módulo, eu vou trazer aqui técnicas, estratégias, práticas e dicas para buscas ativas de vagas no LinkedIn. Essa é uma rede social que muitas vezes ela parece bastante complexa, tem muitos caminhos, muitos meandros, né? Mas com as estratégias certas, o alinhamento correto, você pode navegar pelo LinkedIn de modo a conseguir encontrar as melhores oportunidades e não só encontrar, como se aplicar e construir toda uma estratégia, né, de acompanhamento, de comunicação com os recrutadores, né, com sempre o objetivo de você alcançar aí o seu tão esperado sim. Né? Então vamos em frente, vamos aí explorar algumas dessas técnicas aí bastante significativas. Ali no símbolo das vagas, que é aquela maletinha, você clicando ali na maletinha, vai aparecer aqui esse menu, onde aparece já de cara que aparece alguns dos filtros, né? Aparece o filtro aqui de tempo, o filtro, que tipo de vaga que você busca, qual é o nível de experiência, qual é a empresa que você busca, e tem aqui todos os filtros. Ou seja, quando você clica em todos os filtros, ele vai te abrir um menu imenso para você ir ali escolhendo e focando quais são as oportunidades que você está buscando, tá certo? Então, é interessante você experimentar, né? Ajustar os parâmetros como localização. Né? Por exemplo, você pode estar buscando, de repente, por exemplo, vagas presenciais somente em São Paulo, vaga presencial somente no município de, um exemplo, de Barueri. Ou se você está em outro estado, você vai buscar posições presenciais somente no estado que você atua, ou muitas vezes você está buscando vagas no exterior, você vai ampliar esse raio de busca, ou você está buscando um trabalho remoto, ou você tem mobilidade para mudança, você vai abrir para todo o território nacional. Então esse é um exemplo aí da localização, né, que você vai estar ampliando aí sua busca, são possibilidades, são filtros. Qual o setor, qual o segmento que você está buscando? O LinkedIn te possibilita esse filtro, esse fechamento aí, né? Os níveis de experiência. Aqui no nível de experiência, o que eu sugiro para você? Não funciona muito bem esse filtro do LinkedIn, então nem adianta muito, porque você sinaliza, eu quero uma posição pleno, ele vai fazer uma varredura e vai trazer tudo para você. Né, ele não funciona ainda muito bem esse filtro do nível de experiência. O tipo de emprego, ele vem trazendo a questão da jornada e do tipo de contrato também, né? Qual o contrato que você quer? De estagiário, um trainee, um autônomo, um CLT. Então, aqui em todos os filtros, né, ele traz um menu muitas opções para você filtrar. Quanto mais você vai fechando o foco, quanto mais você filtra, mais direcionado você vai estar para achar aquela posição com o perfil que você deseja. Né? Agora, tudo depende do momento de carreira em que você está. Se você está fazendo uma busca genérica, fazendo aí um mapeamento de mercado, você não precisa fazer tantos filtros detalhistas. Uma outra dica, uma outra questão aqui também, quando para certas posições, né? Se você está buscando uma posição que é uma profissão, uma posição, uma vaga que tem uma posição, né? Que tem muitas vagas. Eu estou buscando, por exemplo, vagas para um auxiliar administrativo. Tem muitas vagas, muitas vagas. Então, para esse profissional, você não precisa fechar tanto filtro, né? Não, eu estou buscando uma vaga de um analista de negócios do segmento de tecnologia específico, um produto financeiro. Aí ele vai ter que fechar mais o filtro, porque esse profissional, a vaga que ele está buscando é muito específica, muito específica. Né? Então ele vai ter que fechar mais os filtros até buscar as oportunidades que ele deseja. Eu vou adiantar um pouquinho essa visão desse módulo e vou mostrar aqui essa legenda. Ali ainda, né, o tempo todo nós estamos falando desse módulo da maletinha ali, né? O que significa tudo isso? Salvas são aquelas vagas que você não se candidatou, mas que você visualizou essa vaga. Então, por exemplo, você de repente está no trânsito, né? Você está em trânsito, está no Uber, ou seja, você está num momento que você viu uma vaga interessante, mas você não tem como parar para se candidatar naquele momento. O que você vai fazer? Você salva essa vaga. Você salva essa vaga, ele vai para essa pastinha salvas, e aí mais tarde, no momento estiver mais tranquilo, que você consegue se dedicar à aplicação dessa vaga, você vai lá, né, minhas vagas salvas, e você recupera essa vaga e aí faz a sua aplicação, certo? A sua inscrição. A pasta em andamento são
aquelas vagas que você começou a se inscrever, mas não finalizou. Então, ela está pendente. Então, você precisa decidir se você vai finalizar sua aplicação, se você não vai se aplicar naquela vaga. A pasta Candidatou-se são todas as vagas às quais você se aplicou e a vaga está em andamento. Ela não foi encerrada ainda. Tá certo? Então elas ficam todas arquivadas ali em Candidatou-se. Eu acho muito interessante essa organização do LinkedIn, né? Eu acho muito bacana. Pasta arquivadas, aqui é muito interessante porque é o seguinte: todas as vagas que você se candidatou e que já encerrou o processo seletivo, elas vão para esta pasta chamada arquivadas. Então aqui você não precisa, a partir do momento, aquela posição, aquela vaga que você se candidatou, se aplicou. Você tem dúvida se fechou ou se não fechou? Olha aqui nessas pastinhas. Vê lá em arquivadas, que se ela estiver lá, porque o processo já encerrou. Salvando vagas relevantes, é exatamente o que eu trouxe agora há pouco. Quando você não pode se aplicar naquele momento, naquela posição, naquela vaga, o ideal é que você salve essa posição. Por quê? Quando você tem mais tempo para se dedicar a se aplicar essa vaga, um dos pontos assim recomendados é que você faça um alinhamento dos requisitos dessa vaga com as suas competências. Na descrição da vaga aparece ali, consta, né, todas as competências que são exigidas nessa vaga. Você vai entrar nesse campo, vai entrar nesse link e vai ver lá todas as competências que são exigidas na vaga. E você já vai conferir se você corresponde a, no mínimo, 80% dessas competências. Porque o LinkedIn, ele só considera o seu perfil numa aplicação de vaga se você corresponder a 80% das competências solicitadas nessa posição. Então você vai conferir e se você tiver, porventura, competências que estão faltando, você já completa ali no perfil. Então você veja como é interessante essa questão de salvar a vaga para o momento mais propício que você tiver tempo de se aplicar. Vai fazer suas anotações, vai fazer os seus controles das vagas que você está se aplicando. Isso te ajuda muito na sua organização, né? Porque você pode ir acompanhando depois as atualizações dessa posição. Nós vamos falar aqui, né, da questão da comunicação com o recrutador. Você pode se organizar, né, para essa etapa de se comunicar, enfim. As vagas de candidatura simplificada são o melhor dos mundos, porque elas são práticas para o candidato. Essas vagas são aquelas às quais a empresa não tem conexão com outros sites, como a Gup, ou às vezes até site próprio e outras plataformas aí de recrutamento e seleção. Ela lança essa vaga diretamente no LinkedIn. Então, para o candidato é muito mais simples a aplicação. Então, o que eu sugiro, o que eu oriento? Faz um filtro dentro da vaga que você busca. Eu estou buscando uma vaga de assistente de recebimento, um exemplo. Estou buscando uma vaga de gerente de projetos. Bota lá o título da vaga que você está buscando, filtra em candidatura simplificada, aí visualiza tudo que está entrando de candidatura simplificada dentro do que você deseja, se aplica nessas vagas. Vamos desejar que tenham muitas, lógico. Você vai se aplicar nas vagas que tem candidatura no modelo simplificada, que é muito mais simples de se aplicar. E aí depois você volta o filtro, tira a candidatura simplificada e continua buscando as demais vagas que têm conexão com outras plataformas além do LinkedIn, outras plataformas de recrutamento e seleção. Então você acaba tendo aí já 2 grandes filtros para buscar as oportunidades que você almeja. Mas antes de você se aplicar, revisa com cuidado, né, os requisitos da vaga, olha direitinho o perfil da empresa e veja se o seu currículo está bem adaptado, porque você vai mandar o seu currículo, você vai anexar o seu currículo. Verifique se o seu currículo se adapta a essa vaga, se o seu currículo está alinhado a esta vaga. Algumas posições solicitam cartas de apresentação. Então, antes de você enviar, também se certifica se essa carta está balizada, se essa carta está alinhada com os requisitos da empresa, faz toda essa revisão, se necessário, esse alinhamento, e aí só então você vai enviar, certo? Então, assim, processo muito mais simples, otimizado, né? Processo de candidatura simplificada, sim, mas é necessário que você tenha todos esses cuidados, tá certo? Você não perca aí a oportunidade de estar se candidatando, de repente, com um currículo desatualizado ou com uma carta de apresentação desalinhada com o que se pede aí, ok? Continuando, nós vamos falar aqui da pasta de vagas, né? Aquela item da pasta lá, das vagas que você já se candidatou. Ali é interessante você fazer um acompanhamento, aparece uma legenda, uns sinaizinhos, né, nas vagas às quais você tenha se candidatado. Então, duas legendas tem ali. Eu trouxe um exemplo aqui de vaga visualizada. Então, ele vai mostrar ali uma bolinha, um asterisco, né, um sinalzinho azul, e aí você verifica o que significa, né, um sininho aqui no caso, qual o status daquela posição naquele momento. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui desse coordenador de recrutamento e seleção, que a pessoa se aplicou, a vaga foi visualizada pelo recrutador. E isso é excelente. Isso é um ótimo sinal. Em meio a um volume imenso de candidatos, o recrutador parou para ler, para visualizar o seu currículo. Já chamou a atenção. Isso é um bom sinal, né? Muito positivo. Uma outra legenda que aparece aqui, que é interessante você ficar atento, é o currículo baixado. O recrutador, ele visualizou o seu currículo. Já é um ótimo sinal, excelente. Ele parou num volume imenso de outros candidatos, ele parou para visualizar o seu. E ele ainda baixou o seu currículo. Então, quando
ocorre uma dessas situações, fique alerta, porque aqui você pode aproveitar essa oportunidade não somente para você ter um status de como está acontecendo o processo seletivo, como também agora você vai poder fazer um contato com o recrutador, um contato estratégico e assertivo, certo? Então, estando numa dessas situações que ou o recrutador visualizou ou o recrutador baixou o seu currículo, você vai mandar uma mensagem para o recrutador. Eu vou deixar aqui neste módulo modelos e mensagens para esses momentos, tá certo? E vamos falar da configuração dos alertas. Imprescindível a configuração dos alertas. Então, é uma forma de você manter sempre informado com as oportunidades relevantes que aparecem no LinkedIn. Então, você já vai lá, configura seus alertas, porque assim que uma vaga for publicada, rapidamente você já vai estar se aplicando. Muitas vagas, elas abrem e encerram muito rápido, certo? Então, assim, é muito importante que você esteja atento e esteja sendo informado aí. Um outro ponto interessante é você sempre se atualizando, sempre ajustando a frequência dos alertas, tá, das vagas. Principalmente com base no seu momento de carreira. Se você olha vagas todos os dias, você está num processo de transição ou de recolocação em que você todos os dias está olhando as suas vagas, está se aplicando em vagas, então é interessante que esse alerta, você configure ele para que ele te mostre diariamente as atualizações das oportunidades. Se você está num momento de carreira em que você visualiza uma vez por semana ou que você só tem tempo de uma vez por semana, é interessante que você configure esse alerta para ele te entregar essas informações uma vez por semana, para não sobrecarregar o seu e-mail, né? E você realmente ser assertivo, porque senão muitas vezes ele vai repetindo, né? O status da mesma vaga. E assim, dessa forma, você consegue se organizar melhor. E isso é muito interessante porque você vai estar sendo sempre informado da oportunidade no momento que ela abre. Abriu a oportunidade, você já se aplica, tá certo? E vamos torcer aí que o recrutador também já visualize e até baixe o seu currículo. Eu trouxe aqui o recorte de uma vaga para fazer aqui algumas observações importantes, tá certo? Então vamos lá, veja aqui, o título dessa posição é um analista de negócios sênior e aí vem as demais informações. A empresa que está recrutando, que está buscando esse profissional é a iFood, a unidade de Osasco que fica em São Paulo e fazem 19 horas que essa vaga foi divulgada e até o momento tem 80 candidaturas realizadas. É uma vaga presencial, full time, ou seja, por tempo integral. E o nível desse profissional é um pleno sênior. Essa informação é interessante pelo seguinte, aqui ele ainda falou analista de negócios sênior, mas muitas vezes aparece analista de negócios. Então, é importante você vir nessa linha aqui, dessa maletinha, para entender o que significa esse analista de negócios para aquela vaga, para aquela empresa. Às vezes, significa que é um nível de assistente, ou realmente é um nível de analista sênior. Então, aqui ele vai estar sempre informando e você consegue aí se posicionar com a informação mais assertiva, certo? Aí ele vem trazendo o número de colaboradores, aqui no exemplo iFood tem entre 5 e 10 mil funcionários, é um range, né, que o LinkedIn estabelece. Qual é o segmento? Neste caso, ele traz aqui que o iFood é uma empresa de desenvolvimento de software. E aqui vem duas informações muito importantes. Para esta posição, ele mostra aqui que tem 254 ex-alunos que trabalham aqui. Então, você vai clicar nessa informação, neste link, para entender 254 alunos e qual escola. Vai que um desses alunos são seus colegas. Foram seus colegas de escola ou até são seus amigos ou colegas. Já é uma oportunidade, mais uma oportunidade de contatar essas pessoas e pedir referências. Ele diz aqui também que 6 conexões suas trabalham no iFood. Então você vai clicar nesse link e vai ver quem são essas pessoas. E verifica se alguma delas são, assim, um amigão seu, aquela pessoa, uma amigona sua que você pode confiar, que você pode pedir uma indicação. Então você aproveita essa oportunidade e peça uma indicação para essa posição. Aqui, uma segunda informação extremamente importante, ele traz aqui das 10 competências requeridas nessa vaga, o candidato corresponde a 6 competências. Este perfil certamente não terá relevância nesse processo seletivo, porque, lembrando aquela informação que eu trouxe agora há pouco, o LinkedIn, ele considera relevante um perfil para uma determinada vaga se ele atinge, no mínimo, 80% das competências requeridas. Então, aqui no caso, neste exemplo que é excelente, né, nesse exemplo, o profissional ele vai clicar aqui neste link e vai ver quais são essas 4 vagas que ele não está atendendo. E se ele tem essas 4 competências que ele não está atendendo. E se ele tem essas competências, ele vai completar essas competências. E aqui é muito interessante pelo seguinte, à medida que ele vai completando competências, o perfil vai ficando mais robusto, mais competitivo para as posições. Finalizo, por enquanto, por aqui e desejo que você tenha gostado. Vamos continuando.